Porque tu és nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai amado, querido, tu és o nosso Pai. Sim. E a nossa alegria é a tua presença. Sim, papai. A nossa alegria é estarmos diante de ti. Sim, papai. Estarmos reunidos. Gratidão, papai. Que tu esteja nos conduzindo dia após dia, papai. Porque nós sabemos que o tempo está se aproximando. Sim, papai. E com muita alegria e satisfação, papai, nós nos reunimos para ouvir de ti, o maná que vem do céu, da luz inacessível para nós. Gratidão, papai, por todas as coisas que tu tem feito, pelo cuidado com cada irmão, com cada irmã, pelos irmãos que estão chegando. Nós só temos uma coisa a dizer, papai, e é gratidão. Gratidão. E que tu esteja conduzindo a tua mensagem, Sim, papai. nos esclarecendo, nos dando cada dia mais entendimento na tua palavra, porque a tua palavra, ela nos traz vida, nos traz alegria, nos traz paz, tranquilidade. Gratidão, papai. Que neste momento tu esteja abençoando o teu povo, aonde quer que esteja. Abençoa a vida do irmão Carlos Vinícius, que está a caminho para estar aqui conosco. Abençoa a vida dos demais irmãos que estão se preparando. E que tu esteja abençoando para que nenhum mal no caminho aconteça com os irmãos. Livra os irmãos de todo mal. Em nome de Yahshua. Que tua voz nessa noite, como sempre, venha ser audível. Sim, papai. Em nome de Yahshua, nosso Mashiach. E assim Seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a 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 Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. assim seja. Amados irmãos, a paz de Yahshua. Nós estamos iniciando mais um Ruminar. Esse Ruminar do desafio do dia 19/11, viu, irmãos? De 2022. E eu falo assim para os irmãos. É o tempo que Ial levantou, está levantando o teu povo. Vamos abrir aqui a mensagem que a irmã Julie fez um comentário com o papai em Oséias. E como é que é o nome de Oséias? Hã? Yoshi. Ah, Oshial. Vamos lá. Oshial. Oshial. Estou orando aqui, eu me lembrei dessa passagem. Qual que é a página, irmã? 1591. 1591. Depois de Daniel. Exatamente. Oshial 6. Não é isso, irmã Júlio? Oshial 6. Só para a gente se refazer, né? A gente vem da correria lá de fora, mesmo eu estava trabalhando. No caso, é O, Ió e Al.
é o mesmo que Oyal. Oyal, né? É o mesmo que Yau. Ali você pega O e Al. O papai explicou ali, no caso, Oyal. Ou Yau. Oyal. Né? A gente está esclarecendo muitas coisas, né, irmão? A gente está assim ainda meio... É meio difícil ainda, porque a nossa língua não é hebraica, né? Mas a nossa... É porque o J, quando você pega ali aquele profeta Jeremias. Jeremias é Irmial. Aí você sabe, então, que o J você troca pelo Y. Então, Joel. I, O, e o El é Babel. I, O, Ial. I, O, Ial. Ou O, Ial. Né? Ial, o papai tinha comentado, né? Ial, Ial. Mas é I, O, Ial. Gratidão, irmãos. Todos encontraram? Quando a gente está com os irmãos, dá um alívio, né? Eu sinto um alívio quando eu estou com os irmãos, principalmente quando eu estou perto do papai. Dá um alívio, dá um refrigério, dá uma calma, né? Para falar a língua dos anjos, exatamente. Não tem nenhum prazer, né? É verdade. Ó, Oxial 6, versículo 1, diz assim: Vinde, retornemos a Ial, porque ele o quê? Aí, o que significa isso aqui, quando a gente fala despedaçou? Irmã Marlene. Aí fala, ele despedaçou. Ele nos curará. Ele feriu, ele nos ligará a ferida. O feriu é a ferida do peito do sumo sacerdote, ligando novamente as pedrinhas no peito do sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote, irmão Davi? Hã? Papai? Yalcha. Aí fala assim, ó, depois de 2 dias, nos fará o quê? Reviver. E no 3º dia, nos levantará. E é só para a gente lembrar aqui que a irmã Julie fez a observação de que ali, quando a gente comemora ali 3 anos, né? Exatamente ali, a gente sabe como que é interessante, né? Que a irmã fez a observação. Aí uns falaram assim, mas seria domingo de carnaval, que foi o aniversário, né? Mas o papai começou a falar que nos levantará no sábado. No sábado foi a primeira reunião, o sábado anterior, à data do aniversário de 3 anos, foi um dia anterior à data exata dos 3 anos. Mas a gente sabe que Israel começa o dia às 18 horas do dia anterior, né? Então, ou seja, já estávamos no período, né? Então, nos levantará exatamente no 3º dia. Por quê? É o ano que nós seremos erguidos dessa terra, né? Nós vamos deixar essa terra para ir embora para nossa casa. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Então, é só para a gente relembrar esse ponto. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que os nossos inimigos sabem do que está acontecendo aqui. Por que eu sei que ele sabe o que está acontecendo aqui, irmão Robson Magela?
Você sabe que... Por que a gente sabe que o inimigo já nos identificou? Lembra de uma passagem na Escritura? Tá certinho, tá errado, não. Mas eu queria só uma passagem que identificasse exatamente que o inimigo nos identificou. Irmão André, não pense, irmão. Você já balançou a cabeça falando que não, mas nem pensou? Vamos ver o irmão André. E a única fonte, vou falar assim, a palavra de alta saída da Bíblia, então, assim, uma fonte que eu não expressar. Mas eu sei que teve uma passagem. É só para a gente entender, né, que isso de fato acontece, né? A irmã Kátia pediu para falar primeiro. A passagem que me vem aqui na memória é quando o anjo que retém as águas e ele ali não obedece, né? E hoje a gente vê o que está acontecendo, as águas impetuosas. Não, mas né? Hoje não tem água impetuosa. Hoje tem águas tranquilas. Água impetuosa não, irmão. Que isso? Não tem que pensar. Água impetuosa? Água impetuosa não. Ainda não é o ministério de Emanuel, irmãos. O ministério de Emanuel é 42 meses. Vai começar depois que a gente sair daqui. E mesmo assim, Satanás tem que ser infundido nele. Então, é depois que isso acontecer. Lembra da imersão do papai e Alcha? O ministério do papai Alcha começou quando, irmão Ed Alcha? Só voltar outra pergunta. Não, essa pergunta, irmão. O ministério de papai Alcha começou quando? A partir da imersão. A partir da imersão, que entrou o Espírito nele. Aí ele faz o quê? Começa o ministério. A representação no tempo de Emanuel, que Satanás vai entrar no filho para começar o ministério do antimachia. E a palavra fala: ai da terra e do mar, porque Satanás desceu para junto de vós, sabendo que lhe resta pouco tempo. Né? Aí pode falar, irmão, é de Alcio. Aí agora na pergunta, como que a gente vê na palavra uma parte na escritura que os inimigos nos identificaram? Porque quando ele começa a dissipar os bens do Silvestre, sabendo que vai perder a administração. Muito bem, é um ponto. Mas eu queria algo específico, ele fala assim, aqueles ali são os nossos inimigos. Mas assim, ele consegue ver que está tendo uma ação do inimigo. E ele sabe que Micael é o inimigo dele. Ele sabe. Calma, irmãos. Calma. Deixa eu concluir com os irmãos. Os irmãos estão afoitos igual eu. Calma. Entendeu? Ele sabe que Micael é quem vai entrar em batalha com ele. Ele conhece Micael de tempos antigos. Né? Ele sabe. Então, sabendo que ele é o herdeiro, ele fala, bom, ele vai vir para tomar posse da herança dele. Mas, a gente tem que lembrar de uma passagem que ele aponta Micael. O próprio inimigo aponta que Micael está chegando. Que passagem é essa? Quem pode lembrar? Pode. Não. Irmão Ronaldo levantou a mão primeiro que vocês.
Isso. Isso. Gideão está levantando um grande exército. Isso, irmão. Na reunião lá atrás, o papai explicou. Gideão, ó, o cara teve um sonho. Aí fala assim, olha, Gideão está levantando um grande, papai ainda fez assim, ó, um grande exército de 300. Gideão está levantando um grande exército de 300. E a gente sabe muito bem que o grande exército é de 100. Diminuiu bem mais. Eu só quero ressaltar um detalhe. A gente vai comentar na ministração. Mas a gente sabe, 100 seres celestiais. Não pode confundir que tem ainda sardes vestes limpas, tá? Mas o número dos celestiais que estão com ele, conforme Daniel 12:1, que se conserva junto dos filhos do seu povo, agora são quem? São 96. 96. Ok? Quem ia falar? Exatamente. Oi, pode falar. 96, desde 96 ainda vai Deus, vai tirar os. Não, 96, a gente vai ver na ministração mais à tarde, mais à noite. 96 são aqueles que vieram com ele. Eu não vou entrar a fundo, não, porque o papai trouxe uma revelação. Ainda está sendo ruminada, ainda está sendo esclarecida. Alguns pontos ou outros a gente já identificou. Aí a gente comenta. Mas, a fundo, e ainda está esclarecendo. Mas, para os irmãos ficar entendidos, 96 é os que vieram com ele, estão aqui com ele. Entendeu? São seres celestiais. São 100 no total. Mas 4 são os que vieram na antiga aliança. E os 96 vêm agora. Aí depois a gente vai adentrar um pouquinho mais, conforme eu já conversei com o papai, um detalhezinho lá no dia da reunião mesmo, alguns outros adendos também, mas não é nada assim, é dentro do que o papai já falou. A gente vai com calma, deixa o Ial falar, né? Alguém ia comentar mais uma coisa? Né? Temor, né? Mais temor. Então, vamos entrar no nosso desafio, só para a gente se refazer, respirar, né? Mas a irmã Júlia fez essa observação, ela é muito maravilhosa. Porque justamente no terceiro dia, você vê que não é uma coisa planejada. Papai não fez um planejamento, né? Não foi feito um planejamento. Agora, nesse dia a gente vai se levantar aqui, porque para se cumprir Oséia. Não, nada disso. Foi feito algo natural. Né? É Ial que está conduzindo o nosso mestre. Né? E a partir do mestre, os demais, eles estão sendo também conduzidos. Ok? Gratidão, papai. Vamos lá. Vou começar pela irmã Leia. A irmã Leia já estava conversando com a irmã Clarice, ali no ouvidinho, deve ser o que ela quer responder. Então, nós vamos perguntar à irmã Leia. A irmã Leia vai responder aqui, ó, o desafio do dia 19/11. Essa ministração aqui é uma ministração do irmão Bruno. Uma ministração difícil, inclusive. Ministração difícil. Mas Ial já nos esclareceu muito, né? Gratidão. Primeira pergunta, irmã Leia. Diz assim: durante a caminhada de marcha, lembra de uma coisa, a resposta ela está baseada no entendimento de hoje, tá?
nós pegamos o ruminar para isso, para ruminar, e o que precisar colocar, aquilo que já colocou, a gente vai colocar, tá? Durante a caminhada de marcha pelo deserto, eles eram alimentados pelo maná que descia todos os dias. Nos dias atuais, qual é a representação do maná para os de Filadélfia? Exatamente. E é um maná que é conhecido? É o quê? Nem nossos pais conheciam. É um prato novo. E os anjos, irmã, conheciam esse maná? Irmã Leia. Os anjos conheciam esse maná, irmã? Não. Porque até os anjos queriam prescrutar o que o Espírito estava querendo dizer nas suas profecias, através dos profetas. Por isso que fala, em tempos antigos, falou Yahweh aos profetas, aos pais, pelos profetas. Mas agora, nesse tempo, que é os últimos, falou-nos Yahweh por meio do Filho. Ou seja, desde aquele tempo até então, não se entendia a mensagem do Espírito que vinha na antiga aliança e que depois veio na nova aliança. Não se entendia. É uma mensagem que até os anjos falavam assim, o que ele está querendo dizer através da boca daquele profeta. Então isso é ocultado dos anjos, porque são segredos que vêm da luz inacessível. E como nem mesmo os anjos acessavam a Ial visível, somente Yalcha Micael acessava a Ial visível, então somente ele pôde ter acesso à revelação do tempo do fim. E essa revelação, para ele, foi dado muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Por isso que está escrito em Apocalipse 1, o quê? Vamos ler lá? Apocalipse 1. Vamos lembrar. Oi? Pode, meu irmão, claro. É bem alto. Pode ficar de pé. Deve. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, administravam essa mensagem, que agora vos anunciam aquele que vos pregam o Evangelho, no Espírito Santo enviado do céu, Espírito de Yahweh, e ao qual os anjos desejam ardentemente prescrutar. Viu? Essa passagem aí é certinha. Os anjos desejam ardentemente prescrutar. 1 Pedro. 1 Pedro 1, 12. Ok? Isso mesmo, irmão. É de Alcho. Certinho. Apocalipse, capítulo 1. Diz assim: revelação de Yalcha Machia. Ial lhe concedeu para o quê? Aos seus servos. Yalcha Machia vai mostrar aos seus servos aquilo que Ial concedeu para ele. Concedeu para Yalcha. E Yalcha vai revelar para os seus servos. Qual servos? Aquele que anda com ele, de tempos antigos. E os sardes vestes limpas que estão andando com ele neste tempo, estão podendo se deliciar dos manjares revigorantes da luz inacessível, que Ial da luz inacessível concedeu ao seu filho, Yalcha Micael. Ok? Yalcha Micael enviou Ial visível
enviou o seu anjo. Qual anjo? Micael, para revelar as coisas que foram entregues para Yahusha. Mas é ele mesmo. Mas foi entregue para Yahusha. E o Micael vai o quê? Prescrutar o entendimento que foi dado a ele na condição do anjo poderoso, o sétimo. Na condição do anjo poderoso, o sétimo, ele tem toda a compreensão da Escritura. Mas na condição do sexto, ele precisa prescrutar. E ao que conhece ele de tempos antigos, dá a ele a mensagem, o entendimento, a confirmação. Faz Yahusha, irmão, faz Yahusha. Dá a ele o entendimento, a confirmação dos segredos de Yahweh. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. O segredo de Yahweh foi dado para o intérprete. Ele é o sexto e ele também é o sétimo. Quem é o sexto? Irmã Clarice. Quem é o sexto anjo? Não, irmã, isso não é difícil. Estou acabando de falar. O sexto e o sétimo. O sexto é Micael. Eu acabei de falar, irmão. É isso que o papai às vezes fala com os irmãos. Vão viaja, tá falando. Mas sabe por que é isso? Que eu estou olhando para os irmãos e algo conduz. Olha para aquela pessoa ali. Aí tá. Você está olhando, mas parece que a mente está anos-luz daqui. Cuidado, irmãos, com essas desatenções. Mantenha o foco. Mantenha o foco na palavra. É muito importante isso para a gente entender que quando Yahweh está falando, a gente fica o quê? Atento. Por isso que Filadélfia tem os atentos e tem os desatentos. Não coloque a sua nuca à vista dos teus inimigos. Porque Satanás está ao redor de nós, não é? Isso, ao derredor. Aí, eu falei e irmãos fizeram assim, balançaram a cabeça que sim. Né? Tem que ficar atentos, tá bom? Né? Então, olha só para vocês verem uma coisa. A gente pega aqui, Apocalipse 1. A revelação é de Yahusha Mashiach. E Micael, que é o sexto, revela aquilo que foi revelado para ele como sétimo. E Yahusha Mashiach é também Micael. Micael é também Yahusha Mashiach. É aquele que estava dentro do corpo humano de Yahusha, junto com seu pai, a alma. Os três juntos. O corpo, a alma e o espírito, como um ser completo. A partir de qual momento, irmã Marinalva, que ficaram os três juntos? Muito bem. A partir da imersão. Ficaram os três juntinhos. E os anjos que andavam com Yahusha e Micael? Estavam aonde? Irmã Marinalva. Ao redor. E Satanás? Ao derredor. No tempo de hoje, é diferente? Não. Os anjos estão ao redor. E Satanás está ao derredor. Procurando a quem o quê? Tragar. Aí o papai Yahusha, irmão Ronaldo, naquele tempo ali dos apóstolos, ele falou assim, Pedro, Satanás queria o quê? Cirandar. Mas, o quê? Eu orei para que sua fé não desfaleça. Entendeu? Satanás queria tragar Pedro.
Quando ele orou, aí os anjos fazem uma corrente ao redor. E Satanás não pode entrar nesse momento. É o que acontece hoje. Os anjos, como um corpo unânime, é como se estivéssemos de mão dadas. Unânimes. No mesmo pensamento, no mesmo propósito. E isso faz com que a ação de Satanás não entre em nosso meio. Uma muralha. Então, quando a gente vai no livro de Yahusha, que é o profeta maior, um dos profetas maiores, né? Yahusha 55. Só um minutinho, viu? Vamos abrir, deixa aberto em Yahusha 55. Só volta um pouquinho antes em Yahusha 50. Mas deixa o 55 aberto, tá? Use o seu marcador de texto. Quem não tem, pode pedir os irmãos, tá? Mas papai, eu creio que deu bastante marcador de texto aí esses dias, né? Mas se precisar, as irmãzinhas têm aqui, ó. Use o marcador de texto, tá? Você ficar indo e voltando. Vamos lá. Para você ir e voltar mais rápido. Yahusha 50, versículo 4. O que está escrito em Apocalipse capítulo 1, irmão Edgar? Nós lemos. Revelação de Yahusha Mashiach. Que Yahweh lhe concedeu. Pronto. Revelação de Yahusha Mashiach que Yahweh lhe concedeu. Ok? Então tá. Então vamos ler aqui, ó. Yahusha, capítulo 50, versículo 4. Diz assim: o mestre Ial me deu língua de para que eu soubesse, ele sabia? Para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. Está falando assim, ó, você vai ser o anjo que vai consolar o meu povo. Entendeu? Então ele me deu uma boca de discípulo. Aí ele fala, o mestre Ial me deu uma língua de discípulo, porque ele é boca de Ial. Para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã, ele me desperta. Desperta, desperta. Mune-te de força, ó braço de Ial. Aí ele fala, de manhã em manhã, ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como os discípulos. E a palavra a cada carta da era, nas eras das igrejas, no final delas está escrito o quê? Irmão Bento. Em cada finalzinho das cartas da era das igrejas tem uma mensagem. Está escrito o quê? Lembra não, irmão? Abra aí Apocalipse, só o irmão Bento. O irmão tem uma certa dificuldade para ler e a irmã Marlene ajuda ele. Abre aí em Apocalipse, ajuda ele aí, irmã. Apocalipse, capítulo 3. Lê o finalzinho da carta Filadélfia, se eu não me engano, é o versículo 13. tem que ter ouvido ouça. Ele, o Espírito, diz a igreja.
Lindo demais. Então agora você sabe. Todo finalzinho das cartas às igrejas, irmão Bento, presta atenção. Todo finalzinho, em cada uma das cartas às igrejas, está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a gente viu aqui, ó, aí você volta lá em Áurea de novo. Em Áurea 50, versículo 4, diz: o mestre Ial me deu uma língua de discípulo, para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como os discípulos. O que é os discípulos, irmão? Gratidão. O que é os discípulos? Os discípulos, qual que é a função do discípulo? Irmã Diene. Qual que é a função do discípulo? O discípulo faz o quê? Quando você pega o apóstolo é o que ele faz o quê? O apóstolo, ele é missionário. Ele é missionário, ele vai levar a mensagem. E os discípulos são aqueles que auxiliam no serviço. É um número maior. Os apóstolos é um número menor. Então, ele fala: me dá a boca para que eu ensine como os discípulos. Por quê? Precisava instruir a palavra que o missionário trazia às igrejas. Trazia ali para o povo ao redor. Ele enviou ali os 72 para que ensinasse, para que quando ele chegasse, aquele povo já estava o quê? Instruído, tendo uma base da palavra, do que viria eles receberem. Entendeu? É como se fosse hoje a função de quem? Dos anciãos. Entendeu? Que pega a palavra, faz de Áurea, para auxiliar no estudo, no ensino que Iaucha traz. Como se fosse um apóstolo, envia, auxiliando ele. E os demais são discípulos, eles fazem o quê? Eles auxiliam com o seu dom. Entendeu? Ajuda o irmão a falar ali a língua dos anjos da forma certa. Entendeu? Ajuda uns aos outros a ficarem firmes na fé, a não serem titubeantes, vacilantes. Isso é o auxílio do corpo integral. Então, quando fala aqui, ó, para que eu ouça como os discípulos, ele se coloca ainda numa condição daquele que vai auxiliar o pai dele. Por isso, quando o papai Alcha fala assim, ó, quem é o menor? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Quem é o maior? Melhor dizendo, quem é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Aí o que eles responderam? Irmã Edna. Aí eles falaram, o que está à mesa é o maior. Aí o papai Alcha volta e fala o quê? No entanto, eu o quê? Eu sou como aquele que serve. No entanto, eu sou como aquele que serve. Pode falar, irmão. Pode? Vai lá. No entanto, eu sou como aquele que serve. Ele estava falando de quem? Quem era ali falando, melhor dizendo? Irmã Edna. Essa parte. Hã? Eu falo dentro do corpo de Alcha. Quem estava falando? Na boca de Alcha. Do corpo ali. Quem que falava? Ali naquele momento, dessa passagem que eu falei. Isso, é a alma. Então fala assim, no entanto, eu estou como aquele que serve. Está falando, eu estou como meu filho, que vai servir vocês logo, logo, no meu lugar. Então, aqui em Alcha, ele aponta, falando que ele é este servo do seu pai. Entendeu? Me dá uma língua que eu possa ensinar. Eu quero ensinar
o teu povo nas veredas retas dos teus caminhos. Aí ele fala assim, olha, de manhã em manhã ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido. Por quê? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ouvido tem que ser despertado. Aí ele fala, para que eu ouça como os discípulos. Aí ele fala, o mestre Al abriu-me os ouvidos. Viu que o ouvido tem que ser aberto? O mestre Al abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde. Porque está escrito, quando você ouvir, o quê? Hã? Quando você ouvir, ó, irmãos. Isto, lá em Êxodo 23, 20. Quando você ouvir a voz de Yahvé, não lhe seja rebelde. Eu vou enviar o anjo diante de ti. Observa a sua voz. Não lhe seja rebelde, pois nele está o meu nome. Aí, aqui, este anjo fala, Ial, quando chegar o tempo devido, abre os meus ouvidos para eu entender a sua mensagem. E ele já fala, ele abriu meus ouvidos e eu não fui rebelde. Porque ele não está falando do tempo futuro, ele está falando que isso já aconteceu. Ele abriu meus ouvidos quando ele ensinava nas praças das regiões celestiais, e eu não fui rebelde à voz dele, eu fiquei atento, eu ouvi, como uma criança ao lado do seu pai, ouvindo todos os dias o seu pai, diferente dos irmãos que procuravam ouvir Lúcifer, Satanás, mas ele não, ele queria ouvir o tempo todo o pai dele, sabendo a condição de que aquele que se torna herdeiro de todas as coisas, não herda só uma parte ou outra, herda tudo. Mas ele não era interesseiro em herdar, ele era temente a Ial, sabendo que Ial é zeloso à obra e à casa dele, não aceita as coisas erradas. E foi dado um exemplo no passado para os filhos matrizes. Foi dado, presta atenção, foi dado um exemplo para os filhos matrizes de Ial visível. E isto deveria ter gerado um temor muito grande nos demais. No entanto, não gerou, porque alguns outros ainda continuaram rebeldes. Qual exemplo foi dado para os demais ali celestiais dos filhos matrizes? Irmão Moacir. Isso, os 5 primeiros foram lançados no abismo. A representação de quem? Irmão de Alcha. E Edial também. É de Cleiton. Hã? Não, eu falei, os 5 foram lançados no abismo. Aí, eu falei o quê? A representação de qual passagem? Na Escritura. Não está lembrando? Ah, você está conseguindo entender. Então, vou explicar de novo. Eu perguntei ao irmão, qual é o exemplo que ao visível deu para os 10 filhos matrizes que deveria se ter temor nas coisas de Al? O exemplo foi que 5 filhos apresentaram uma obra estranha. Entraram embriagados na presença. Representação de qual passagem? E queriam apresentar um outro. E eles são lançados no abismo. Judas 1,6. E Alda 1,6. E é lançados no abismo. Quem é lançado no abismo? Ali é Abaddon, Apolion e as 3 irmãs. Junto com os anjos que foram junto com eles, após eles. Lançados no abismo. Ok? Beleza. Isso foi o exemplo. O irmão Moacir respondeu certinho. Toda igreja deveria estar atenta a
ao acontecido e gerar um temor. No entanto, alguns ainda assim não foram tão tementes, a não ser Micael. Ok? Por isso é chamado do espírito de temor aial. Aí você pega o exemplo na escritura. Qual o exemplo? Agora eu expliquei a pergunta de uma forma que... Irmão Ricardo, você consegue lembrar de um exemplo, irmão? Desse exemplo? Na passagem, na escritura? Os filhos de? Não. Não, mas talvez você esteja confundindo. Talvez, só um minutinho, irmã. Talvez você esteja confundindo. Fala para mim o que você lembra. Pensa como Jacó. Deixa eu ver se você está lembrando. Talvez você está confundindo o nome das pessoas. O nome dos pais, vamos falar assim. O que aconteceu com os filhos de Jacó que você quis dizer? Não, é esse não. Irmã Flávia. Os filhos de Arão. Isso. Os filhos de Arão, irmão, é de Alcha, lembra? São 4. 50%, que é quem? Nadab e Abiú. Eles são queimados vivos. Na hora, porque apresentaram fogo estranho e estavam embriagados. É a representação que 50% das matrizes celestiais, que eram 10 filhos, 5 são lançados no abismo, 50%. Entendeu? Essa é a representação. Nós fizemos esse estudo lá atrás, só estou relembrando. Pode falar. Posso ler aqui o versículo também? Falando que Micael, toda manhã ele é despertado, falado da palavra para ele. Pode ler. Está lá em Ezequiel 3:20. Então disse o filho do homem: come o que tem diante de ti, como este rolo, ele vai falar com a casa de Israel. Abre a boca, e ele abriu a boca e ele te deu um bolo para comer. Em seguida ele disse: filho do homem, ingere este rolo que te estou dando, saia-te com ele, e sacia-te com ele. Eu comi na boca, parecia doce como mel. Então me diz: filho do homem, dirige-te à casa de Israel e transmite-lhes as minhas palavras. Exatamente. É uma representação. É uma representação. Por quê? Porque aquele queria falar com a casa de Israel. Por quê? Transmitir as palavras de Ial, né? Apontando para o tempo do fim, que é aquele anjo que sela as 12 tribos dos filhos de Israel. Quem? Os 144 mil. Sela na era das igrejas, né? Aí até tem um mapa ali, ó. Cada era da igreja é um grupo selado. E do meio das eras das igrejas sai os 144 mil. Quando falo do meio, não é todas as eras que saem os 144 mil. É algumas eras. Nós já fizemos esse estudo, né? Então, é só para você ver, a gente está num pedacinho da pergunta aqui. Por quê? Porque o maná, que é a palavra de Al, ela está sendo ministrado por aquele que foi capacitado, não é hoje, mas de muito tempo. E quando o ouvido dele foi aberto, ele fala: eu quero ouvir como um servo obediente. E ele fala: eu ouvi e eu não fui rebelde à sua palavra. Aí quando ele vai em Yauxa 55, versículo 3. Não, versículo 2. Não, versículo 1. Versículo 1. Diz assim: a todos que têm sede, sede de quê? Não, sede de água. Sede de água. Que é a pregação do evangelho de Ial, né? É a pregação, a palavra de Ial. E também a representação do pão.
mas o anjo alimenta com água, né? Este anjo das águas. Aí ele fala: vinde a todos que têm sede. Olha só para vocês verem como é que são as coisas, né? Cria um leque assim maravilhoso. Se ele fala a todos que têm sede, vinde a água, está falando que ele é quem alimentava o corpo de Yahshua quando estava no deserto no momento da tentação. Porque ele é a água. Porque ele teve sede? Não. Ele teve foi fome. Porque Yahweh visível, que é o que traz o pão da luz inacessível, saiu. Porque quem acessava a condição da revelação da luz inacessível era Yahweh visível. Era Yahweh visível que acessava. Quando ainda se tinha os filhos matrizes ali. Porque 40, Entendeu? 40 dias, né, não é impossível. Né? Praticamente a pessoa ficar sem tomar água. É impossível. E ali você vê, então, que ele era alimentado com água. A água do anjo das águas. Mostrando que aquele corpo estava sendo conduzido pelo anjo das águas, porque não tinha sede. Aí, quando ele fala, vinde a água, ele está falando, vocês vão para o deserto. Vocês não vão ter sede, porque assim como eu alimentei o meu pai no deserto, eu irei alimentar vocês no deserto. Com água. Que é o necessário que a gente precisa no deserto. Porque a gente não está comendo para se banquetear, mas estamos comendo para nos refazer e voltarmos para casa. E lá nós vamos comer com abastança. Né? E lá vamos banquetear. Tá? Oi, irmão, pode falar. Fala bem alto, irmão. Tem uma passagem que eu não estou lembrado onde é, fala, né, quando a mulher foi lá tirar água no poço, aí ele fala, né, que aquela para beber água que ele dava, que ela nunca mais ia ter. Anátema. Anátema, né? Anátema. Vem da minha mente, mas eu falei, vou falar. Anátema. Isso, se não me engano, é o Evangelho de João. Tá? Ou seja, porque ele queria se colocar como ele sendo o anjo das águas. E, de fato, ele é um anjo que também ministra a pregação, só que é uma pregação do espírito do erro. E essas águas que estão sendo, que está alimentando este mundo, é uma água envenenada, que é necessário o verdadeiro anjo das águas alimentar o povo. Então tem que fazer o que com essa água? Tem que sanear elas, purificar elas, para que elas se tornem férteis. Porque essa terra produz fruto do Espírito? Não, ela não produz fruto do Espírito, ela produz frutos da carne. A carne são vários frutos, mas o Espírito é o fruto. Então, eles produzem frutos do Espírito? Não. Esse povo desta terra produz fruto da carne. E não é o fruto que Yahweh quer. O fruto que Yahweh quer é o fruto do Espírito. E só poderia sair daquele que é o Espírito. O Espírito de temor. O Espírito de Yahweh. Que foi enviado por toda a terra para alimentar cada uma das eras das igrejas. Os 7 olhos, que são também os 7 espíritos de Yahweh enviados por toda a terra. A gente viu isso na quarta-feira, não foi? Entendeu? Então fala, ó, a todos que têm sede, vinde a água. Vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar. Vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Aí primeiro ele fala, vinde a água para matar a sede. Aí depois ele fala, por que você está gastando dinheiro com o que é pão? Espera aí, é pão ou é água? Porque aquele que está dando alimento no tempo de hoje, ele dá 2 alimentos. Quais? O maná e a água. O maná vem da onde, mãe Iraci?
e água. Do anjo das águas. Então, aqui ele já coloca ele, que ele é este que recebeu a revelação de Yahshua Mashiach. O sétimo, que fala do alimento da luz inacessível, também é o sexto, que fala do alimento das águas. Viu? É lindo demais. Então fala, ó, por que gastais o dinheiro com aquilo que não é pão? Com as coisas da luz inacessível? E o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me, aí ó, ouvi-me, porque ele fala assim, ó, Ial me deu o ouvido de discípulo. Aí ele fala, ouvi-me, como lá na época dos apóstolos e os discípulos. Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom. Deleitar-vos-ei com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouvi-me, porque todos que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas, e aí você vai viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Agora presta atenção. Com efeito, eu o pus. Eu quem? Hã? Vamos lá. Com efeito, eu o pus como testemunha aos povos. Quem está falando? E ao visível. Pois quem? Micael. Ok? Pois Micael. Com efeito, eu o pus como testemunha aos povos. Por que testemunhas aos povos? Porque é o Espírito enviado por toda a terra. Apocalipse 19, 10 fala, né? O quê? Essa questão aí de ele, uma vez, no livro, Vamos. mas Aí já acho não. Apocalipse 19, 10 está assim, ó, escrito assim, caí então os seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça, sou servo como teus irmãos, Isso. que tem o testemunho de Yahshua, Isso. Yahweh que deves adorar, com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Yahweh. Viu? Viu? O irmão leu certinho. Exatamente isso. Exatamente isso. Por quê? Porque é a testemunha. Ele foi colocado para testemunhar as coisas que vêm da luz inacessível. Na condição do sétimo, ele tem toda a revelação. Na condição do sexto, ele prescruta e começa a compreender quem ele é. Quando ele começa a compreender quem ele é, Ial vai entregando a palavra da luz inacessível para ele. Porque sabendo que, além dele ser o sexto, na condição terrena, ele está com o espírito do sexto, que é ele, a identidade dele, sexto, mas ele tem também a condição do sétimo. Mas não é a plenitude de Yahshua, porque está no corpo terreno, precisa ser revestido. Mas, sabendo Yahweh quem ele é, ele precisava também se reconhecer. A partir de então, ele começa a falar dos segredos que foi revelado a Yahshua Mashiach, que é ele mesmo na condição do sétimo. E na época de Paulo, também ele fala lá em 2 Crônicas. Coríntios. Não, é 2 Crônicas, não. Então não é Saulo Paulo. Saulo Paulo. Então é Colossenses. Colossenses. Segundo Colossenses, que fala que o Espírito, ele quer polêmica? Pode ler. Aqui é. Página quer, irmãzinha? Já achei. Vamos abrir Colossenses. Colossenses. Não. Vamos abrir, irmãos, Colossenses. Então deixa o irmão achar. Então vamos aqui, ó. Deixa o irmão achar, daqui a pouco a gente volta. Volta aqui, em Yahshua. Yahshua 55.
A gente não está saindo do assunto não, viu, irmão? Você pode achar com tranquilidade aí, viu? Ó, Yaush 55, versículo 4. Com efeito, eu o pus como testemunha aos povos, como regente. O que é regente, irmão Davi? Hã? Não nessas palavras. Não nessas palavras. Como que é? Não é regente. Hã? Como é que é? Não. Não. Irmão Joel. Não. Regente. Irmão Felipe. Regente. Irmã Lara. Irmã Sandra. Irmão Ricardo. Não. Irmã Delminha. Não. Irmão Wilson. Aí você não ajudou nada. Regente, o que rege? Não. Não. Inventa não. Eu quero só o significado, eu quero só que vocês entendam o que está querendo dizer. Ó, eu coloquei ele como testemunho, como regente. E a irmã Edna, o porta-voz do rei. Ele fala pelo rei. É o que rege a palavra do rei. O rei fala e ele transmite. O rei fala e ele transmite. Então, quando fala, com efeito, presta atenção, com efeito, eu o pus como testemunha aos povos, como regente, ele vai falar por mim, ele é minha boca, ele é meu representante na terra, porque fala, olha, eu vou enviar o anjo adiante de vocês, observa a voz dele, cuidado, não sejam rebeldes, porque nele está o meu nome. Lembra disso? Ele vai falar por Ial. Aí fala, como regente, aí sim, e comandante de povos. Comandante é aquele que comanda, é aquele que dá ordem, é aquele que está na frente, ali, dando ordem, como um exército. E é, de fato, um exército. Ok? Então, percebe que ele foi capacitado, não é agora nas eras das igrejas. Ele é capacitado antes das eras das igrejas. Bem antes. Bem antes. Para que neste tempo do fim, ele olhe para a palavra descrita e fala, este aqui sou eu. E eu vou conduzir o meu povo, o povo que Yahweh me deu. E nós, os 96 celestiais que vieram com ele, é o povo dele. E ele acolhe aqueles sardes vestes limpas. Ele tem com ele o seu comando, o seu exército de querubins. Ele anda com eles. Não são muitos, é um pequeno grupo de cada um deles. Percebe? Ou seja, nós somos o povo de Yalcha Micael, que vai ser entregue no templo para servir a Yahweh. Por isso que nós estamos aqui no momento de quê? De análise. Yahweh, ele está olhando os corações, colocando em teste, em prova, deixando, inclusive, ser tentado no deserto, para que Yahweh veja se a intenção daquele coração
é de fato voltado para as coisas de Yahweh ou não. Por isso que em Irmial 17, versículo 10 fala, eu sou Yahweh, e eu prescruto o coração e sondo os rins. Ele prescruta o coração para ver qual é a obra, o desejo que está sendo maquinado dentro do coração, porque assim foi com Caim. Caim foi dito para ele, Caim, olha, está surgindo na sua mente aí algumas coisas que não é boa, compete a ti tirá-las da sua mente. Mas já tinha se sondado os rins e prescrutado o coração, porque Caim já estava fazendo um plano de como matar Abel. Então, quando prescruta, ele está entendendo os planos do coração. Por isso que fala, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, cuidado com o que planeja. Ah, estou planejando ainda ficar com a casa, ficar com o carro, para depois ir. Coloca o seu planejamento em IAL. Se apoie nele. E as demais coisas, ele vai te auxiliar. Tem irmãos que falaram para mim, irmão, eu estou dependendo de mandar aqui a pessoa embora da empresa para a gente ter um dinheiro para estar aí. Aí vai ser mais tranquilo para mim ir. Outro já em testemunho, que é o caso do irmão Leonardo, cadê ele? Está aqui. O testemunho do irmão Leonardo, que ele já orou o pai, falando para ele mandar ele embora. Porque o planejamento do coração do irmão já era de vir eles mandando embora ou não. E olha isso e fala, eu vejo que a intenção dele é, de fato, servir o meu mestre, que eu coloquei, o meu comandante, o meu regente, porque quem vê o fruto, vê também a árvore. Então, ele quer seguir ele. Então, já que é assim, eu vou trilhar o caminho à frente dele. Por quê? A palavra fala que as bênçãos correrão atrás de ti. E correram, a ponto que ele disse, a gente pode fazer uma negociação. Chegou no momento, o povo falou, não, nós vamos mandar você embora. Não foi, irmão Leonardo? Ou seja, Ial viu a intenção, o planejamento que o coração do irmão tinha e honrou o irmão para ele estar presente aqui e sendo satisfeito. Então, quando coloca o coração para planejar as coisas desta terra e fala, estou servindo a Ial, mas o seu coração ainda está em planejar as coisas dessa terra. Ial fala, não me agrada. Por quê? A pessoa está querendo lutar com a sua própria força. E não adianta querer lutar com a própria força. Com a força do próprio braço, pode ter certeza, não vai dar certo. Né? Percebeu que desde tempos antigos ele é experimentado? Para ser prescrutado as intenções dele agora. Aí a gente está fazendo o quê? Prescrutando a intenção do Espírito. Como que a gente faz isso? Parando e ouvindo. Pode ler, irmão. Irmão de Gacho. Colossenses 2. Vamos abrir. Artigo 1. Colossenses 2. 1. Todos encontraram, irmãos? Bem alto, irmão Edgar. Cuidado de Paulo pela fé dos colossenses. Que quero que saibais como é grande a luta que me tem por vós e pelos de Laodiceia, e por todos quantos não me conhecem pessoalmente.
para que sejam confortados os seus corações, unidos no amor, e para eles que cheguem à riqueza da plenitude do entendimento e a compreensão do segredo de algo, no qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém vos engane com argumentos oficiosos, pois, embora esteja ausente no corpo, no espírito estou convosco, alegrando-me ao ver a nossa boa ordem e firmeza da vossa fé no Mashiach. Isso. Agora me explique, irmão Edgar. O que você entendeu? Isso aqui é o Paulo que está falando, né? Então ele está falando através do Espírito. Assim. E aí eu queria passar por mão que desde antigamente o Espírito já estava com ele lá e é ele que falava, ele que trazia tudo. O Espírito falando através de São Paulo, aqui ele fala, né? Olha, versículo 2, versículo 1. E quero que saibais como é grande a luta que empenho por vós e pelos de Laodiceia, porque ele trabalha às 7 eras das igrejas. E por todos quantos não me conhecem pessoalmente. Por que não me conhece pessoalmente? Irmão Edgar. Porque ele estava em espírito, né? Porque está falando assim, os filhos de Adão conhecem ele pessoalmente, mas os seres celestiais conhecem. Então ele está falando que direcionando para os filhos de Adão. Inclusive ele fala até para os de Laodiceia, apontando o tempo que viria no futuro. Para que sejam confortados. Por quê? Ial deu para ele uma palavra de que ele saiba confortar o povo. Oi, irmã Lidiane. Aí fala, confortar os seus corações unidos no amor, e para que eles cheguem à riqueza da plenitude do entendimento e à compreensão dos segredos de algo, no qual se acham escondidos. Os segredos estão escondidos. Fazendo link com Irmial. Irmial 33, 3. Abra aí. Gratidão. Irmial 33, 3. Porque os segredos estão o quê? Escondidos. Isso aqui foi a ministração do irmão Bruno e a gente só está acrescendo no desafio. Não é crescendo, até é acrescendo. É colocando o entendimento que o papai já vem trazendo para nós. Irmial 33, gente. Irmial 33, 3. Diz assim: invoca-me e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que tu não conheces. Os segredos escondidos, que é o maná, que vem da luz inacessível, que nem você, nem seus pais conheciam. Mas quem está trazendo esse segredo agora? É o sexto, mas que também é o sétimo. Ok? Vamos à segunda pergunta. Olha, de Isaías e Alcha 55, o irmão falou que ele já trabalha desde a antiguidade ali nas eras como comandante, né? É. E aqui, ó, na King James, Yalcha 5, 13, fala assim, ó, encontrando Yalcha já nas proximidades, eu estou trocando Josué por Yalcha. Explica os irmãos, senão eu não entendo. Estou trocando aqui Josué aqui, falando Yalcha, que o papai já explicou tá que Josué é Yalcha. Proximidade de Jericó. De repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: és tu do nosso ou dos nossos adversários? Então o homem lhe afirmou: não sou dos teus,
nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante de exército, do mestre, né? Então, Iauxa, Josué, prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu mestre tem para o seu servo? Então o chefe, que é o comandante do exército de Iauxa, respondeu a Josué e Iauxa: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Iauxa a Josué. Aí, olha só para você ver uma coisa. O irmão pegou essa passagem, é maravilhosa. Por quê? Porque a gente sabe que ele estava sendo experimentado, o comandante. E você vê que em Iauxa, e ao visível, em Iauxa Isaías 55, está escrito: eu o pus, e ao visível falando, como comandante de povos. Aí, lá atrás, bem antes da profecia de Iauxa, ele descreve no livro de Josué e Iauxa, da seguinte forma: que ele estava ali se apresentando a Josué e Iauxa, que ali era Micael, se apresentando como comandante. Estava na responsabilidade, ainda não era. Estava ainda na responsabilidade, porque ele não era o comandante, mas ele estava na responsabilidade. Ou seja, Iau estava experimentando ele para ver se ele ia exercer bem a função de comandante. E exerceu? No entanto, é aquele que vai guerrear contra o inimigo. Comandante contra comandante de exército. Né? É muito forte, irmãos. É muito forte. Confirmado. Isso é fato. Que mensagem ainda fala? Que mensagem o meu mestre tem? Fazendo o link aí, ó. Que mensagem o meu mestre tem para o seu servo? Apontando para Micael, que envia a mensagem de Iauxa. Iauxa, Micael, apontando que Josué se chama Iauxa. Então, falando, que mensagem o teu mestre, o meu mestre traz para o seu servo? Está dizendo assim, irmãos. Que mensagem Iauxa traz aqui para Micael, para que Micael possa revelar aos meus servos? Entendeu? Que mensagem? A mensagem que vem da luz inacessível. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Não, Leonardo. Hã? É o link Apocalipse capítulo 1. Né? Porque é Iauxa recebendo a revelação de Iau visível. Recebeu para ele, Iauxa. E ele revela aos seus servos. Para revelar aos servos, ele envia um anjo. E você vê que em Josué e Iauxa foi um anjo enviado. E Josué e Iauxa, na condição, ele fala: que mensagem o meu mestre tem para o seu servo? Ou seja, a mensagem vem de Iau, da luz inacessível, passa por Iauxa, Micael, vai para Micael, que vai para os servos. Então, depende de Micael trazer a ministração para interpretar a mensagem que foi entregue para ele na condição de sétimo, porque ele está na condição de sexto. Entendeu? Que não tem hierarquia, mas tem. E ele mesmo obedece a hierarquia dele mesmo, né? Sabendo a condição que ele está. Gratidão, papai, né, meus irmãos? Gratidão, papai. Nós vamos responder aqui. Bom, irmãos, nós vamos deixar o desafio para a próxima semana, o restante. O restante do desafio do dia 19, tá? Porque vai entrar em mais assuntos que eu não vou conseguir parar para entrar na ministração, senão vai ficar fora. A primeira parte da pergunta envolveu esse assunto. As demais perguntas vão entrar em demais assuntos e vão sair até deste assunto que nós estamos. Então, para não ficar uma coisa assim distorcida, difícil de entender, aí a gente finaliza aqui, já está na hora da gente iniciar a ministração, basicamente, tá? E nós vamos decorrendo, tá?
na próxima semana essa ministração. Deixando sempre Al conduzir todas as coisas, né, irmão? Em nome do Papai Alcha. Então, até aqui nos ajudou Al. E a gente vê como que é grande o amor de Al para conosco. Por isso que Alcha, pelo Espírito, ele era o Espírito exultando de alegria. A gente sabe muito bem disso. E ele exultou de alegria pela ação do Espírito, ou sob a ação do Espírito. E o Espírito exultou dizendo, o que ele disse? Irmã Adriana. O que o Espírito disse? Não pode dar branco, não. Não. Aí ele exultou de alegria. Ali a gente sabe que é o Espírito. O Espírito que está no corpo de Alcha, ele se alegra na plena condição do Espírito, e ele fala, o Espírito falando, e ele fala o quê? Irmã Maria Álida. Lembra, não? Irmã Julie. Fala alto. Isso. Isto. E cultos entendidos para revelar aos pequeninos. Para revelar aos pequeninos. Ele se alegrou, irmãos. Quem que estava se alegrando ali? Nossa, acabei de falar, o Espírito. Oh, meu Pai. Ali é o Espírito se alegrando com o Pai dele. Porque Apocalipse, capítulo 1, está escrito: revelação de Yahshua Mashiach, que Yahweh lhe concedeu para revelar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. E enviou o seu anjo, quem? Micael, para relatar os segredos de Yahshua Micael. A lua com o sol com a lua. Quem é a representação do sol? Yahshua, irmão. Gente, esse mundo tá voando. É o calor? Nossa, irmãos, presta atenção. Yahshua Micael é a representação. O sol é a representação dele. Não é ele a representação do sol. O sol é a representação dele. O sol é a representação de Yahshua Micael. A lua é a representação de Micael. As estrelas é a representação do exército celestial. Ou seja, é o quê? É a condição, é a condição de quê? De que fala ali em Daniel. Aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas do céu. São Paulo, ele está falando ali o quê? Que existe até de estrela para estrela a diferença de brilho. Umas é o brilho do sol, outras é o brilho da lua e o outro das estrelas. Entendeu? Um é o brilho do sol, Yahshua Micael. Outro é o brilho da lua, Micael. E outros, brilho das estrelas. E quando Daniel explica, falando que aqueles que conduzem muitos à justiça, está falando que os da era de Esmirna, os da era de Pérgamo, que conduziram à justiça, eles vão ser como as estrelas, como o exército celestial. Por isso que fala, até quando
Ó mestre, santo, verdadeiro, tardarás em fazer justiça. O que é a justiça, irmão Márcio? Moacir. Dando a eles um corpo. Então está falando, aqueles que conduzem muitos à justiça vão ganhar um corpo como o das estrelas. Linkando a passagem de Daniel com Shaul Paulo. Está falando, como nós conduzimos muitos à justiça através do Espírito que nós estava, significa que nós vamos receber o corpo que é dos seres celestiais. Porque a gente sabe que os seres celestiais, quando eles desceram para a terra, eles desceram com o corpo. O corpo ficou lá em cima. Então significa que os filhos de Adão, da era de Esmina, da era de Pérgamo, vão receber um corpo daqueles que deixaram lá. Entendeu? Vestes brancas. Por isso que fala, na minha casa eu tenho muitas vestes. Ele é aquele que tem na mão dele muitas vestes e pode dar. Apocalipse 6:11 fala. Isso, fala sobre as vestes. Por quê? Ele está clamando ali para fazer justiça. E fala assim, ó, aguarda mais um pouco de tempo. Até que, o quê? Calma. Respira, vai com calma. Irmã Diene, fala. Não, irmã. Não. Estou falando Apocalipse. Apocalipse. Estou achando que o calor... Tá bom. Irmão Edalcha. Até que se complete o número dos seus irmãos e companheiros, que serão mortos como vocês foram. Mortos, quando que eles foram mortos, irmã Edna? Isso, quando que eles foram mortos? E está escrito o que lá na era de Esmina? Ser fiel. Fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Ok? Então tá. Gratidão, papai? Gratidão a Ial, todo tempo. Todo tempo a Ial. Todo tempo. Nós não somos dignos de nada. Nós não merecemos honra nenhuma. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, tudo é dado para Ele. Por Ele foram feitas todas as coisas, no céu e na terra. Nós não somos nada, merecedores de nada. Lá em cima nós não fomos achados dignos, somente um foi digno. E a esse nós prestamos a honra e a glória, e somente a Ial, ao nome que Ial, que está sobre ele, nós adoramos e reverenciamos, porque Ial é um e não há outro. Ial é um e não há outro além dele. Não há. Nome de Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Ial te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Ial faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Ial levante sua face, te dê a bênção da paz, a bênção da saúde e a bênção da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.